noite a todos. Vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre o nosso osteodefense, né? Mais um nutracêutico da Inove, um maravilhoso nutracêutico, suplementação alimentar essencial para as pessoas que querem ter uma boa saúde, uma saúde dos seus ossos, articulações, pele e músculo, né? O osteodefense, ele é um suplemento à base de cálcio, vitamina K2, vitamina D3 e magnésio. A função dele é equilibrar os nutrientes que são importantes para o organismo como um todo, mas que estão mais relacionados com a saúde dos nossos ossos, articulações, dos nossos dentes, do nosso sistema cardiovascular, coração, vasos sanguíneos e do nosso sistema esquelético, né, que é o osso e são os ossos e os músculos. Esse componente, esse nutracêutico, ele tem a função de promover a saúde, né, desses sistemas e desses órgãos no nosso corpo, né, principalmente com o uso contínuo, diário e contínuo, né, ou seja, todos os dias para todo o sempre. É uma dose nutracêutica, uma dose de alimentos em cápsulas, para que a gente mantenha esses componentes, né, vitamina D, vitamina K, magnésio e cálcio, em quantidade suficiente no nosso organismo para promover a boa saúde do sistema cardiovascular, do sistema esquelético, músculo e ossos, né, das nossas articulações também, da nossa pele e até mesmo no processo de diminuir o acúmulo de gordura, ou seja, no processo de lipólise do nosso corpo. Vamos falar de cada um dos nossos componentes, começando pelo cálcio, né, o mais famoso componente do osteodefense. E ele é muito importante, o cálcio, ele é um mineral, e ele é muito importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo. A gente tem que entender que todo o cálcio que a gente tem no nosso corpo, ele vem da alimentação, e ele tem algumas funções, né, dentro do nosso corpo. Algumas funções dentro do nosso corpo. E quando a gente se nutre através da suplementação e alimentação do cálcio, a gente tem uma parte desse cálcio, que é 99% do cálcio, ele fica presente nos dentes e principalmente nos ossos, que é onde ele é armazenado, né? O cálcio, ele é armazenado nos ossos. Quando o nosso corpo precisa de cálcio, ele abre mão de um hormônio, né, de uma proteína que libera o cálcio, que faz com que os ossos liberem cálcio na corrente sanguínea. Mas, né, em sua maior parte, ele fica armazenado, né, formando a constituição, ele faz parte da constituição dos nossos ossos e dos nossos dentes. Mas ele também age nos músculos, no sistema de coagulação sanguínea, né, e na lipólise, né, ou seja, na quebra de gordura corporal. Ele é muito importante, o cálcio. Então, quais são as funções desse mineral? Primeiro, ele é muito importante na transmissão do impulso nervoso, né? A bomba aí de sódio, potássio, dependente de cálcio. Ele é muito importante no processo de contração muscular, manutenção dos ossos e dos dentes. Ele auxilia no processo do controle de peso, porque está intimamente ligado ao processo de lipólise, que é a quebra de gordura. Influencia assim, dessa forma, né, com toda a produção de ácido gráfico, ou seja, gordura gordura do nosso organismo. Ele está intimamente ligado com o processo de coagulação sanguínea, que é o processo de cicatrização, que quando a gente se corta, que forma aquela casquinha, para que a gente não permaneça sangrando por muito tempo. Então, esse processo também é dependente de cálcio e ajuda no combate da hipertensão arterial. Ok? Então, a deficiência de cálcio. As pessoas que não têm quantidade suficiente de cálcio no corpo, elas têm a tendência de sofrer alguns problemas, né, de saúde. O primeiro dele, e um dos mais importantes, que é a osteoporose e a osteopenia, né? Os ossos mais quebradiços, mais porosos, e isso pode ser perturbador, causar fratura, pode causar deformidades e etc. Outro fator são as unhas ficam fracas, quebradiças. A gente fica mais propensa a surgimento de cárie nos dentes. Devido à falta de cálcio, a pessoa fica extremamente agitada, né? Ela fica ansiosa, extremamente alerta, e pode perder até a cognição, né? Começar a fugir um pouquinho da realidade,
falar besteira, falar coisas fora de si. Ela também tem a propensão, a pressão alta tem propensão a não dormir corretamente, não ter um sono tranquilo devido à agitação e à irritabilidade, palpitação, né? Porque o cálcio, a contração correta do nosso coração, aquele tutum, ele é dependente de cálcio, e se a gente não tem cálcio no organismo, esse batimento cardíaco, ele fica desordenado, e isso, né, isso é lógico, que quando você já está com uma falta muito grande de cálcio no seu organismo, além de problemas musculares, né, como dormência, problemas articulares, problemas de deformidade óssea, né, e entre outros. Então, o cálcio é um mineral muito importante, e a maioria, a fonte do cálcio, ela está totalmente relacionada com a nossa alimentação. Então, peixes como sardinha e salmão, peixes pescados, peixes orgânicos, vamos dizer assim, né? Não peixes de tanque, tá? Eles são ricos em cálcio, folhas verdes escuras, então o agrião, a couve, o brócolis, o espinafre, eles também são ricos em cálcio, ovos, possui cálcio, laranja, açaí e os mais famosos dele, né, o leite e seus derivados, né? E a outra fonte tão importante de cálcio é através da suplementação alimentar. Qual que é a recomendação diária de cálcio? É recomendada a ingestão entre 800 miligramas a 1 grama de cálcio por dia. De 800 miligramas a 1 grama de cálcio por dia. Mas isso depende muito da idade, né? Da pessoa, do sexo da pessoa, mulher é sempre um pouquinho mais, do estilo de vida da pessoa, se é sedentária, se é praticante de atividade física. A mulher no período de gestação, da amamentação, da menopausa, precisa de uma quantidade um pouquinho maior de cálcio. As crianças também precisam, com desenvolvimento saudável, de uma quantidade suficiente de cálcio. Então, para ajudar o organismo a absorver o cálcio melhor dos nutrientes, a gente tem que fazer algumas coisas. Temos que ter alguns bons hábitos, como praticar atividade física, suplementar vitamina D, né? Tomar sol nos horários corretos. Essa eu já prefiro a suplementação da vitamina C, da vitamina D, do que a exposição ao sol. Isso é uma recomendação como dermatologista, né? Eu prefiro suplementar do que ficar me expondo ao sol. Evitar bebidas alcoólicas, né? Sal, refrigerante, bebidas à base de cola e cafeína em alta dosagem. Principalmente o café mesmo, que é feito, colocado na garrafa, espera-se muito tempo para tomar, né? Esse café ele cria um ranço, uma substância que impede a absorção da vitamina D e impede a absorção do cálcio, certo? Então é muito importante tomar cuidado com o próprio café, tá? A vitamina D, o segundo componente do nosso osteodefense. A vitamina D ela é um hormônio, não é uma vitamina, né? Ela é um hormônio mesmo. A vitamina D ela é muito importante para o metabolismo, para a fixação, aproveitamento do cálcio e também de outro mineral que é o fósforo, e atua na construção e regeneração do tecido ósseo como um todo, né? É muito importante o consumo de vitamina D, a suplementação de vitamina D. E nós, apesar de sermos um país, nós brasileiros, nós vivemos num país tropical, um país que o sol é aberto praticamente o ano todo, ainda assim a gente tem uma população com deficiência de vitamina D. E a deficiência de vitamina D causa deficiência de cálcio, de fósforo, causa problemas degenerativos, problemas ósseos, né, musculares e etc. e tal, além de outras inúmeras doenças. Então, a vitamina D, ela é muito importante a suplementação. E por que nós somos um país deficiente de vitamina D? A população tem déficit de vitamina D, se nós somos um país tropical, justamente pelo consumo excessivo de café, né? O café impede a absorção também da vitamina D. Então, a vitamina D, como eu disse, é um hormônio, ela mantém as concentrações de cálcio e fósforo corretas no sangue, ela auxilia no bom funcionamento do cérebro como um todo. Então, a falta de vitamina D causa doenças degenerativas, causa doenças ósseas, doenças dentárias e musculares, né? Então, é muito importante
a suplementação e o consumo de nutrientes de alimentos ricos em vitamina D, principalmente em crianças, né? Porque crianças com deficiência de vitamina D vão desenvolver uma doença de enfraquecimento dos ossos e que vai levar ao raquitismo, que é uma doença extremamente grave, totalmente ligada com a subnutrição, a desnutrição, tá? Quais são os alimentos ricos em vitamina D? Gema do ovo, a sardinha, o salmão, como eu disse, esses peixes de rio, de mar, desculpa, né? Não de tanque, cogumelos, os leites e seus derivados, ok? Vitamina K, né? A vitamina K, ela é muito importante, é a vitamina do processo de coagulação sanguínea. Se você tiver uma deficiência de vitamina K, você vai ter vários problemas de saúde, surgimento de aftas, feridas nas mucosas dos lábios, nas línguas, na língua, nas bochechas. Você vai ter dificuldade no processo de cicatrização e coagulação, vai demorar um pouquinho mais tempo sangrando do que deveria. A sua cicatrização não vai ser normal, né? Ela pode ter algumas deficiências, pode ser atrófica, pode ser hipertrófica. Você vai ter algumas características de cicatrizes um pouco mais feias, as feridas são mais difíceis de cicatrizar, né? Então é muito importante a suplementação com a vitamina K. A vitamina K ela age também em conjunto com o cálcio, né? Ela age pela correta utilização do cálcio, evitando que o cálcio se acumule nas artérias. Então, a vitamina K, ela é muito importante para que o cálcio, lembra que eu falei para vocês que 99% do cálcio que a gente consome, ele fica preso nos ossos, fica guardado nos ossos, manutenção dos ossos e fica guardado também. Quando nós precisamos de cálcio, a gente abre mão de um hormônio, né, que capta esse cálcio e libera na corrente sanguínea. Bom, a vitamina K, quando a gente consome o cálcio, 99% vai para os ossos e 1% fica solto na corrente sanguínea. Esse cálcio da corrente sanguínea, ele tem que ser utilizado. Geralmente ele é utilizado no processo de coagulação sanguínea, né? Se esse cálcio ele não for utilizado corretamente, o cálcio liberado na corrente sanguínea não for utilizado corretamente, ele vai se fixar em grandes quantidades em alguns lugares que não deveria, como nos próprios vasos sanguíneos, provocando a calcificação das artérias, pode provocar calcificação, formação de litíase, de pedra nos rins, entre outros problemas. Então, isso não acontece quando a gente suplementa juntamente com o cálcio a vitamina K. A vitamina K tem a função de promover o efeito correto do cálcio que está livre na corrente sanguínea. Então, é muito importante, quando se faz suplemento de cálcio, fazer a suplementação também da vitamina D, vocês já viram por quê, também da vitamina K e também do magnésio. Durante muito tempo suplementou os cálcios de forma incorreta. Era só cálcio de osso, cálcio disso, cálcio daquilo, depois veio a cálcio da vitamina D, mas esqueceu-se das necessidades de você também ter um suplemento à base de cálcio, a vitamina K, para a utilização correta do cálcio no processo de coagulação sanguínea, e o magnésio e a vitamina D, que nós já explicamos anteriormente, ok? Não adianta você suplementar cálcio sem vitamina D, sem vitamina K, sem magnésio. Sem vitamina D ele não vai fixar corretamente onde ele deve, sem a vitamina K não vai ser utilizado corretamente no processo de coagulação sanguínea, e sem o magnésio a gente vai ter um déficit de ação do magnésio, que eu vou explicar posteriormente, ok? Então, o magnésio é muito importante para o processo de crescimento e desenvolvimento da parte óssea, do esqueleto do corpo humano, né? Ele está em mais de 300, ele é responsável por mais de 300 reações, está presente em mais de 300 funções dentro do corpo humano. Ele é um mineral que influencia o bom funcionamento do nosso do corpo humano como um todo, né? No funcionamento do nosso coração, do sistema cardiovascular, na saúde e manutenção dos nossos ossos, no sistema imunológico. Ele é fator importante para que a própria vitamina D ela consiga desempenhar suas funções como hormônio corretamente. E ele age também como um excelente antioxidante e antirradical livre, anulando a ação deletéria, né, dos radicais livres, para que eles não consigam penetrar no núcleo das células e assim destruir o seu DNA, causando um processo de destruição, inflamação do corpo como um todo.
Então, o magnésio ele tem inúmeras funções do micro-organismo, do nosso organismo. E tem uma outra função, ele é meio que competidor com cálcio. Então, quando a gente suplementa cálcio em uma quantidade um pouquinho maior, a gente deve automaticamente suplementar o magnésio. Então, a deficiência, a falta de magnésio, ela pode causar diversas funções, como descontrole da pressão arterial, a pessoa fica meio cansada demais, com dificuldade de cognição, os ossos vão ficando quebradiços, o processo de coagulação vai ficando deficiente, a vitamina D não tem sua função corretamente, então você pode desenvolver doenças degenerativas, né? Então, o magnésio ele é muito importante nesse suplemento. Por isso que eu digo que o Osh Defense é a suplementação correta e completa para os nossos ossos, articulações, pele, coração, para o nosso corpo como um todo. A gente precisa de cálcio, principalmente mulheres acima dos 30 a 35 anos, mas nós precisamos suplementar da forma correta para que, ao invés de benefícios, a gente não cause problemas para a nossa saúde, né, como aconteceu durante muitos anos. Então, toda vez que suplementa cálcio, a gente tem que ter vitamina D, vitamina K e magnésio. E por isso que o nosso Osh Defense ele é tão perfeito e tão completo, né? Magnésio a gente encontra, né? Abacate, semente de abóbora, vegetais, né? Verdes escuros, couve, espinafre, agrião, em ovos, leite, amêndoas, né? E castanhas, de uma maneira geral, tá bom? Em oleaginosas, como diz. Tá? Então, aí que você encontra magnésio. O Osh Defense é a função e a suplementação de todos eles de uma dosagem correta, né? Para o bom funcionamento do seu organismo e para o bom funcionamento do seu suplemento. Para que você tenha o efeito máximo de ação benéfica do suplemento em si, ok? Sugestão de consumo do Osh Defense. Como todos os nutracêuticos D9, você deve tomar uma cápsula 3 vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições. Café da manhã, almoço e jantar. As gestantes, né, lactantes, mulheres que estão amamentando e crianças de até 3 anos de idade, somente devem suplementar qualquer tipo de suplemento, né, com a orientação do médico ou nutricionista, ok? Isso é a orientação da Anvisa. Bom, gente, falamos bem rápido, né? Foi rápido, mas vocês ficaram bem quietinhos no nosso Osh Defense. E agora eu vou abrir para possíveis dúvidas. Me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês. Pode falar. Ficou alguma dúvida para vocês?